Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez na Escola Dominical e hoje no último dia de maio, do mês de maio, hoje é 31 de maio de 2020 e iremos estudar hoje a lição de número 9, tá? Lição que tem por tema hoje o mistério da unidade revelado. Amém? Já convido então os irmãos para fazermos a nossa leitura, que se encontra em Efésios, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 13. Os irmãos abram suas Bíblias, deixem ela aberta durante toda a nossa aula agora. Também, se os irmãos quiserem ler, em tela estará também aí, como vocês estão vendo, o versículo, os versículos, para que os irmãos possam acompanhar. Então, vamos iniciar nossa leitura, Efésios 3, do 1 ao 13, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O versículo 10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Amém? Bom, vamos iniciar o nosso estudo. Estamos trabalhando com o livro de Efésios, como os irmãos já sabem, o título do trimestre inteiro é a Igreja Eleita, e hoje vamos destacar mais essa lição importante, que os irmãos fiquem atentos em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então, hoje nós estudaremos o conceito bíblico de mistério, tá? E aí, como esse mistério, ele esteve oculto nas eras passadas e como esse mistério ele foi revelado na nova aliança com Cristo. A nossa primeira abordagem é o mistério oculto no Antigo Testamento, tá? E aí, vamos entender o seguinte, que os gentios, ou seja, os não-judeus, eles ignoravam as promessas que havia para os gentios, para os não-judeus, e os judeus, é importante que entenda isso, eles pensavam que eram os únicos beneficiários da salvação. Ambos, judeus e gentios, desconheciam o mistério que esteve oculto. Os judeus achavam que seriam os únicos que teriam direito à salvação. E os gentios nem sequer sabiam que essa salvação poderia chegar até eles. Tá? E aí, qual é o conceito bíblico de mistério? Bom, a palavra mistério significa, uma palavra que vem do grego, mysterion, e que significa segredo ou doutrina secreta. É isso, Vamos desventar um mistério. Então, que mistério é esse? Normalmente a gente está falando de um segredo, Então, indica alguma verdade divina que esteve oculta, esse mistério, tá? Que a gente leu aí em Efésios 3, ele indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida.
tá? Não se refere a algo, né? Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos, né, possam compreender, como por exemplo no misticismo. No misticismo há mistérios que somente um pequeno grupo tem conhecimento. Nesse caso não. No cristianismo, tá, significam a verdade que esteve encoberta. A verdade sempre existia, ela esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Vejamos aí, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, veja aí, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 4. Veja o que diz: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, no cristianismo, tá, a verdade que esteve encoberta, ela foi desvendada por Cristo para benefício não de alguns, mas para benefício de todos. E aí, vimos aí o conceito de mistério, e aí o desconhecimento do mistério. Então, é preciso, nesse texto que nós lemos, tá? No texto de Efésios 3, voltamos ali, se você ver Efésios 3, o versículo 5, tá? Tem algo aí importante. No texto diz assim, é preciso, tá? É preciso pôr em foco aqui o advérbio, a palavra como, o advérbio como, tá? Que aparece no texto como valor circunstancial. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, tá? Olha só, no versículo 5, tem aqui, ó, deixa eu destacar aqui, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Este como aqui, ele tem valor, ele é um advérbio, tá? E ele tem um valor circunstancial, tá? Então vamos voltar lá para a explicação. Então assim, é preciso entender que este advérbio como, que aparece com um valor circunstancial, ou seja, o versículo fala, noutros séculos não foi manifestado como agora. Então a expressão como, ela indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer, tá? Tão claramente, ou seja, se conhecia, mas não claramente, estava encoberto. Então, quando a gente encobre uma coisa, a gente sabe que tem alguma coisa ali, mas não está tão claro. Então, esse mistério no Antigo Testamento, ele estava encoberto, tá? E aí, porém, não foi dado a conhecer tão claramente no Antigo Testamento, como agora, foi desvendado pelo Espírito na Nova Aliança. E aí, isso não quer dizer que antes da Nova Aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Que mistério? Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam da salvação. Ou seja, isso não era escondido ao ponto de ninguém saber. Ele, na verdade, estava encoberto. Mas muitos não tinham a percepção disso. Os judeus acreditavam que eram os únicos. Tá? Mas com Cristo, como agora na Nova Aliança, isso ficou claro, está patente que os gentios também têm acesso a essa salvação, tá? E aí, esse ponto 3 aqui, o mistério e os profetas da Antiga Aliança, ou seja, os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, tá? Eles conheciam, e eles também não só conheciam, ou seja, é óbvio que estava encoberto, não estava tão claro como na Nova Aliança, essa bênção para os gentios, mas eles conheciam. E isso é tão prova de que eles fizeram menção a isso. Tá? Vamos ler aqui a passagem lá de Isaías. Abra sua Bíblia, Isaías, livro de Isaías, capítulo 11, o verso 10. Vamos ler primeiro o 10. Olha o que é que diz o verso 10. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá com um sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se encobrirá de glória. O versículo agora é o versículo 49. Perdão, irmãos. É o capítulo 11, versículo 10.
Eu li esse texto aqui. Deixa eu ver aqui. É Isaías, capítulo 11, o verso 10. Exatamente. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá com um sinal para os povos, será procurado, se erguerá como um sinal para os povos, será procurada pelas nações e a sua morada se encobrirá de glória. E o capítulo, aí é o capítulo 49. O capítulo 49, o verso 6, que eu acabei encobrindo ali, o verso 6. Pronto, agora. Isaías 49, 6 agora. Que diz assim: sim, ele declarou, de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta as tribos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios. Olha aí. De modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. Então perceba, irmãos, que está claro, não é, que os escritores do Antigo Testamento, como Isaías, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas para os gentios, como eles fizeram menção, né? Lemos agora Isaías 11, o versículo 10 e Isaías capítulo 49, versículo 6. Ficou bem claro aqui, né? Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações. Então era um mistério conhecido. Então o que esses profetas não sabiam, e aí sim eles não sabiam, é que como tudo isso aconteceria, tá? E aí como Deus faria, né, totalmente novo. E aí que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo que seria a igreja. Disso eles não sabiam como isso ia acontecer, tá? Bom, avançando aqui agora para o segundo ponto, a segunda abordagem, o mistério revelado no Novo Testamento. Então, revelado aos apóstolos e profetas. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele destaca a sua condição de prisioneiro, a gente viu isso no texto, né? O processo de sua vocação e como lhe foi, né, este mistério manifestado pela revelação. Ou seja, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de um homem algum, né? De homem algum. Ele deixa claro isso. Ou seja, a doutrina que Paulo ensinava, ele não aprendeu com nenhum homem. E que, ao ser enviado aos gentios, ele não consultou homem algum. Ou seja, Paulo estava deixando claro aqui que a chamada dele, ou seja, a doutrina e a comissão, lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Vejamos aí em Gálatas, abra sua Bíblia aí, no livro de Gálatas, vejamos aqui, Gálatas capítulo 1, o versículo 12. Olha o que Paulo diz: porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Então, Paulo assegura que o ministério oculto foi revelado a ele pelo Espírito de Deus, a ele e aos demais apóstolos e profetas, pelo Espírito de Deus. Tá? Ou seja, o mistério de Deus não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Ou seja, irmãos, esse mistério da salvação dado a nós por Cristo, né, isso não poderia ser desvendado por alguém muito inteligente ou através de uma fórmula matemática. Isso só poderia ser revelado, esse mistério, né, da salvação para nós, os não-judeus, isso só poderia ser revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, isso foi revelado a Paulo pelo Espírito de Deus, isso foi revelado aos profetas pelo Espírito de Deus, né? Ou seja, o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. E a gente pode perceber isso aí lá em 1 Coríntios. Veja, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 4. Muito claro esse texto. Diz assim, ó: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento,
mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, do poder do Espírito de Deus. Ou seja, o que é que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que as cartas que ele estava escrevendo, ou seja, tudo isso, né, que ele estava fazendo, escrevendo, não veio de um conhecimento intelectual que ele tinha, e Paulo era um doutor em teologia. Paulo está dizendo que tudo não foram palavras persuasivas de conhecimento pelo fato por ele ser um doutor. Na verdade, não, tá? As palavras de Paulo na verdade, elas eram poderosas porque isso era uma demonstração do poder do Espírito. Amém? E aí o mistério oculto revelado, ou seja, em termos gerais, o mistério revelado, o que é esse mistério revelado? É a igreja, tá? E aí o anúncio, e aí é importante, porque isso é uma responsabilidade imensa para nós que somos igreja. Porque o anúncio dessas dádivas, desse presente, né, das dádivas do mistério revelado, tudo isso agora que foi revelado com Cristo na nova aliança, tudo isso recai sobre a responsabilidade da igreja, ou seja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, é responsabilidade da igreja. Ou seja, a responsabilidade nossa pregar o Evangelho, pregar esse mistério que hoje já foi desvendado. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Amém? E aí precisamos entender a magnitude do mistério, ou seja, no passado ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, né? Os judeus, claro que eles não pensavam, eles achavam que a salvação era exclusiva dele. Os judeus não acreditavam e não pensavam, a não ser aqueles que já tinham isso direcionado da parte de Deus, ou seja, eles não pensavam que poderiam formar, junto com outros povos, independente da nacionalidade, da cor, que pudesse formar um só povo unidos por Cristo. Tá? Então os judeus não tinham esse entendimento. Eles não tinham essa percepção. E aí, no passado, ninguém tinha ventilado, né, essa possibilidade de formação de um só povo, sem distinção de pessoas, de etnia ou de classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos, sem exceção, são participantes, né? Todos são um e participantes da mesma promessa. Judeus, não judeus, quem quer que seja, contanto que esteja nos braços de Cristo, contanto que tenha reconhecido publicamente que Cristo é o Salvador. Colossenses 3, a gente consegue perceber isso. Colossenses, capítulo 3, o verso 11. Olha o que é que diz. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, com circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Ou seja, nessa nossa nova ordem de vida, não há mais diferença. Se é rico, se é pobre, se é judeu, se não é judeu, se é circunciso, se não é. Então veja que em Cristo todos nós somos um e somos participantes dessa mesma promessa. Amém? Todos são aceitos em Cristo. Que bom ouvir essa palavra. E agora, no último tópico, né, o mistério pré-estabelecido por Deus. Ou seja, Deus, é importante que entenda, irmãos, e eu já venho dizendo isso em várias outras lições, Deus ele não foi surpreendido com o pecado de Adão e Eva. Ele não foi surpreendido. Tá? Ou seja, desde a eternidade, e a gente já leu textos sobre isso, o Senhor ele já pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E aí, as riquezas insondáveis de Cristo, ou seja, o mistério agora que está claro, revelado e anunciado, é considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis. Para Paulo, compartilhar com os povos a boa nova do Evangelho era algo que não tinha como medir. Ou seja, Paulo ele entendia que era extremamente prazeroso pregar o Evangelho. Irmãos, quando alguém está em Cristo, é verdadeiramente nova criatura. Tudo que é velho ficou para trás, né?
e vivemos então uma nova vida, somos uma nova criatura. Agora é importante que nesta caminhada com certeza teremos obstáculos, né? Mas que a gente não venha errar o alvo. Isso é o mais importante. Quer que adianta nós nos prepararmos, né? Imaginemos que somos atletas, corredores. Quer que adianta nós nos prepararmos durante um ano para uma competição e quando chegar no dia nós fraquejarmos, não queremos ir para a corrida, desistimos de tudo. Na verdade, que possamos nos preparar, né? Para que quando houver esta corrida, que a gente possa correr e sair vitorioso. E todos que correrem essa corrida com Cristo serão vitoriosos. Isso que é o mais importante, não é? E aí, isso são as riquezas insondáveis. E Paulo, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que compartilhar esta boa nova de que viver com Cristo, mesmo na tribulação, mesmo no momento difícil, é muito melhor. Ou seja, é algo que ele está colocando aqui que não há como medir. Paulo, quando estava escrevendo esse texto, ele estava preso, encarcerado, e estava dizendo que mesmo assim, pregar o evangelho, mesmo que nessas condições, era algo que não tinha como medir. Então a mensagem da qual ele foi incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Lá em Efésios, a gente chegou a ler isso em outros momentos, mas em Efésios capítulo 3, o versículo 8 e 9, olha o que é que diz: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Então Paulo estava deixando claro que ele foi incumbido, né, de ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Amém? Então vamos seguindo aqui, já estamos finalizando. E aí o eterno propósito em Cristo, ou seja, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Significa que desde o princípio dos tempos, Deus manteve o mistério encoberto. Veja, se eu cobrir, eu estou com o meu celular aqui na mão. Se eu encobrir, não significa que esse celular deixe de existir. Significa dizer que eu não terei uma boa percepção dele, que eu não estarei enxergando. Então, significa dizer, acerca do mistério, que desde o princípio, que Deus, desde o princípio, ele manteve o mistério encoberto, né? Ou seja, estava encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Eu não sei se os irmãos já viram em filme, aí traz aquele prato, né? E o prato ele vem fechado, está encoberto, mas o prato está ali. E somente quando chega à mesa do cliente é que o garçom ele vai e tira, descobre, né, o prato. E aí, então, o cliente ele passa a ver. Então, acerca do mistério, foi exatamente isso que aconteceu. Deus ele manteve o mistério encoberto para ser revelado num tempo oportuno, na hora exata. E aí a gente consegue ver lá em 1 Pedro, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 20. Olha o que é que diz. Conhecido, de fato, antes da criação do mundo. Então já se sabia. Porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Ou seja, indica que Deus sempre esteve no controle. Meu irmão, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. E que continuemos assim, deixando Deus estar no controle. Porque quando a gente passa a estar no controle, ou quando a gente acha que está no controle, aí tudo desanda, né? Então, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com a vontade de Deus para serem executados por intermédio de Cristo. Ou seja, esse é o grande mistério. Ou seja, a salvação por meio de Cristo. E a anunciação desta salvação cabe à igreja. Cabe a mim e a você que somos igreja.
O plano divino, o plano de Deus, ele não surgiu pelo pecado de Adão. Esse plano já existia. Deus não foi, né, apanhado de surpresa com o pecado, tá? Sempre esteve no controle. Deus está no controle. E já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Nesse eterno propósito de Deus, né, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi, então, executado em Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que os irmãos tenham entendido que o mistério revelado, o mistério da unidade revelada, é que a salvação, ela não é exclusividade dos judeus. É de todos que queiram aceitar a Cristo. E cabe à igreja a responsabilidade de anunciar essa boa nova. Amém? Graças a Deus, terminamos mais um ABD, né, neste último dia de maio. E se Deus quiser, domingo que vem, né, no primeiro domingo de junho, estaremos mais uma vez aqui estudando mais um capítulo da Bíblia, enfim, mais um tema para a escola dominical. Que Deus então nos abençoe. Amém.